E aí, meu aluno querido, beleza? Aqui é o professor Pablo novamente. Nós estamos aí na nossa série INSOS, tá? É a série em que eu trago algumas dicas para fazer uma pequena revisão aí para você que está estudando para prestar esse concurso aí e talvez não tenha a possibilidade de adquirir um curso online, alguma coisa dessa natureza. Então, vou dar uma mão aí para a galera. Muita gente pediu nos comentários dos outros vídeos, no comentário também do Facebook, lá na minha página, para que eu falasse um pouquinho sobre redação oficial. Então, vou dar uma palavrinha sobre redação oficial, já para podermos fazer essa revisão aí, essa parte que é uma parte bem importante do conteúdo, apesar das pessoas estudarem pouco. Tá? Então vamos lá. Redação de correspondências oficiais. O que é que você tem que saber? Estamos pautados sempre no Manual de Redação da Presidência da República, apesar de vez em quando, o CESP dar um bola fora e cobrar alguma coisa que não está no manual. Então você tem alguns princípios da redação oficial que devem ser seguidos. Princípios: impessoalidade, certo? Formalidade, uniformidade, concisão, clareza e uso do padrão culto da linguagem. Vamos partir aqui da parte, que é engraçada, mas vamos lá do basicão, tá? Impessoalidade, para você lembrar. Impessoalidade significa que não pode haver impressão pessoal na comunicação, certo? As impressões pessoais estão proibidas. Então, se a banca disser é possível o registro de impressões pessoais, questão errada. Não é possível. Você não pode colocar nada que denote essa pessoalidade. Mas o que seria isso, professor? Frases do tipo: tenho a honra de informar, ou fazer um elogio dentro do texto, ou alguma coisa desse tipo. Isso indica pessoalidade. O que não indica pessoalidade, e é uma pegadinha da banca, muita gente cai nessa, é aquela sentença do tipo: nós deste setor solicitamos o envio do não sei o que lá. O fato de ele ter colocado a palavra nós, ou a palavra eu, e falar pelo setor, nós deste setor, eu deste setor, ele não está fazendo um pedido para si, está fazendo um pedido para o setor. Então, nessa situação, não quebra a noção de impessoalidade. Eu tenho isso num outro vídeo dentro do canal, você deve acompanhar aí. Eu fiz uma revisão bem interessante de redação oficial para você poder acompanhar isso aí. Muito bem, então impessoalidade isso, que é algo que costuma cair. Outra coisa, há pegadinhas relacionadas ao princípio da formalidade. O princípio da formalidade quer dizer o rito comunicativo. Então, o rito comunicativo está pautado por algumas coisas que você deve colocar na redação oficial. Beleza? Por exemplo, pronome de tratamento, os fechos corretos, os vocativos corretos, ou seja, esses três itens estão associados ao princípio da formalidade. Não é para você pensar que a correção gramatical é o princípio da formalidade. Não, isso não tem nada a ver. Correção gramatical está associada ao princípio do uso do padrão culto de linguagem. Vamos falar sobre isso. É padrão culto de linguagem, não é padrão oficial. Certo? Não existe um padrão oficial. Também não é para usar linguagem burocrática, linguagem administrativa. A linguagem técnica só é permitida em casos necessários, certo? Em casos em que ela for indispensável. Do contrário, você busca não utilizar. Neologismo pode de vez em quando, estrangeirismo pode de vez em quando, regionalismo não pode, gíria não pode, tá? Qualquer tipo de expressão que vá dificultar a interpretação, a leitura, não pode, beleza? Então, nos princípios está tudo tranquilo. Vamos pensar agora na formatação. Existem algumas coisas importantes que você precisa memorizar. Por exemplo, nós temos dois fechos simplesmente, tá? Dois fechos para a comunicação oficial. E eles estão atrelados a uma hierarquia existente entre os comunicantes. Então, os fechos são atenciosamente e respeitosamente, certo? Atenciosamente e respeitosamente. Respeitosamente você utiliza para fechar correspondências, certo? Cujo remetente tenha cargo inferior ao cargo do destinatário. Ou seja, você vai mandar para alguém superior, tem que ter respeito. Se for mesmo cargo ou inferior, mal é mal você dá atenção. Por isso, atenciosamente você usa para essa pessoa aí. Tá joia? Então, respeitosamente, atenciosamente. Perfeito? O principal pronome de tratamento que nós utilizamos é o Vossa Excelência, para a maior parte das autoridades da administração pública. O pronome Vossa Excelência, cuidado, pode possuir dois vocativos, certo? Senhor, mais o cargo do cara,
tipo senhor ministro, senhor juiz. Lembra sempre a musiquinha, senhor juiz, pare agora, né? Não tem nada a ver, mas aí você consegue pelo menos lembrar essa parte da matéria. Então olha só, o juiz recebe o senhor. Professor, quando é que o cara vai utilizar excelentíssimo senhor mais o cargo? Em apenas 3 situações. Quando você empregar para os chefes dos poderes, ou seja, excelentíssimo senhor presidente da República, excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, ou excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, ela mesma, e excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal. Só para essas 3 autoridades. Perfeito? Só para essas 3 autoridades que você pode usar o excelentíssimo senhor mais o cargo. Para todas as outras autoridades, você utiliza senhor mais o cargo. Professor, e se o cara não tiver um cargo? Senhor fulano de tal, com o nome dele. Beleza? Isso aí sobre pronomes de tratamento. De vez em quando caem as pegadinhas da concordância. Lembra, concordância é sempre feita com a terceira pessoa, no pronome de tratamento, e com o gênero da pessoa, não com o gênero da palavra. Joia? Isso é outra coisa importante aí para você lembrar. Adiante. Documentação oficial. Lembre, quais são os principais documentos que nós temos na administração pública? Ou melhor, os principais documentos para a redação oficial. Aviso, ofício, memorando, exposição de motivos, mensagem, telegrama, e-mail, fax. Tá? Esses são alguns dos principais documentos. Vamos relembrar alguma coisa sobre eles? Aviso, ofício, memorando possuem estrutura semelhante, mas finalidades diferentes. O aviso só pode ser expedido exclusivamente por ministros de Estado para outros ministros ou autoridades de hierarquia equiparada. Tá? Então você tem lá no próprio Manual de Redação da Presidência da República quais são as autoridades equiparadas a ministros de Estado. Por exemplo, o Advogado-Geral da União, você tem lá como exemplo. Dá uma lidinha lá só para você lembrar quais seriam esses cargos. Então, avisos pedidos exclusivamente por ministros de Estado para autoridades de mesma hierarquia. Só tem um fecho que é o atenciosamente. Ofício, um documento empregado para tratar de generalidades da administração pública, certo? É um documento eminentemente externo, ou seja, comunicação entre órgãos da administração pública. E ele também pode ser utilizado para tratamento com particular. Depois, nós temos ali o memorando. O memorando é um documento de tramitação simples, ele é mais fácil, um expediente interno, ele é empregado para você tratar de assuntos entre as unidades administrativas de um mesmo órgão, certo? Então, veja, entre unidades do mesmo órgão, documento interno. O memorando tem algumas características peculiares. Na sua formatação, por exemplo, não é necessário colocar o local, certo? Não é proibitivo, não é necessário, quer dizer, é facultativo colocar local e data. Pode colocar apenas a data. Na hora de você colocar o destinatário você não vai pôr o nome, simplesmente o cargo que ele ocupa, a menos que você tenha um cargo e mais de uma pessoa ocupando. Daí você pode colocar esse nome aí para indicar essa formatação, mas somente isso. Então essa é uma forma interessante de você lembrar esses 3 documentos. Lembre-se de que o memorando é um documento simples, certo? Ele deve se caracterizar pela simplicidade. Exposição de motivos é o documento enviado pelos ministros ou por um ministro para o presidente da República ou para o vice-presidente. São 2 tipos. Tá? Você tem a exposição de motivos de caráter informativo, apenas para informar alguma coisa, e a exposição de motivos de caráter propositório, certo? Em que vai haver a sugestão ou a apresentação de alguma medida para apreciação do presidente ou do vice-presidente. A formatação é do padrão ofício, basicamente. E se for um expediente em que você tenha essa noção de proposição, você precisa apensar um formulário, né? Anexar um formulário explicativo a respeito desse projeto. Beleza? Mensagem, comunicação entre os chefes dos poderes, tem formatação própria, positivada lá no Manual de Redação da Presidência da República. Telegrama, comunicação rápida, porém extremamente dispendiosa aos cofres públicos, certo? Então tem que tomar um pouco de cuidado com o telegrama aí, porque ele não é igual ao e-mail. O e-mail, o correio eletrônico, é aquele que tem uma formatação bastante simples e apesar de ser igual ao telegrama, né, de estrutura flexível, os 2 documentos são de estrutura flexível, isso cai muito em prova. Tá? Apesar de você ter a formatação do telegrama definida pelo correio, a estrutura é dita pelo manual flexível. O correio eletrônico, como eu estava falando a diferença, né, entre o correio eletrônico e o telegrama, o correio eletrônico é uma comunicação barata, né? Então ela é de baixo custo e celeridade. Lembre-se de que se você for enviar algum anexo
com o e-mail, esse anexo tem que ser em RTF, beleza? O Rich Text lá. Essa é a ideia. E precisa pedir confirmação de leitura. Para que o documento de correio eletrônico tenha validade documental, você precisa colocar lá o quê? Certificação digital. É preciso haver certificação digital que ateste a identidade de quem está enviando. Fax. Comunicação, segundo o manual, menos empregada hoje na administração pública porque se trata de tecnologia superada, certo? Se você precisar arquivar o fax, é preciso fazer uma cópia do documento. Por quê? Uma cópia desse original, né, desse fax, porque a folha é uma folha que se deteriora facilmente. Hoje pode ser que o seu aparelho de fax tenha uma folha, sei lá, uma A4, que não se deteriore tão facilmente, mas é pelo menos para você lembrar aí que o manual diz isso e as questões estão de acordo com o manual, certo? Então, muita atenção para essas dicas que eu dei para você a respeito de formatação. Pode ser que você tenha questões pedindo para analisar o trecho do texto, né? Ver se o texto está adequado. Então, você vai bater correção gramatical e observar os princípios da redação oficial. Maravilha? Essa aí foi mais uma dica, né? Foi pelo menos uma tentativa de te ajudar com relação a correspondências oficiais. No próximo vídeo do INSS eu vou voltar com outra parte, né? O pessoal está pedindo muita dica de concordância, muita dica de pontuação, dica de crase. Eu vou elaborar algumas coisas aí para poder contribuir com o estudo de vocês, beleza? Grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Por favor, faça sua inscrição no canal, compartilhe essa ideia aí, porque eu estou tentando ajudar você, tente ajudar outra pessoa. Compartilhe essa ideia aí, compartilhe o vídeo, maravilha? E vamos fazer o que for possível para nós termos um país melhor, para termos uma sociedade melhor, cada um ajudando como puder. Maravilha? Até o próximo vídeo então, e força guerreiro, continue estudando sempre, é isso aí.